Salve, salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos, sim! 23 de dezembro, já véspera da noite de Natal. Pois é, Feliz Natal já para todo mundo, boas festas, se a gente não se falar mais, se você não me vir mais, já tô desejando um Feliz Natal, um excelente 2026 por antecipação e vou repetir algumas vezes aqui para quem se reencontrar comigo ainda nos próximos dias, tá, gente? Mas olha, o mercado tá aquecido, não tem essa de Natal. Vamos ver se vai parar no dia 24, no dia 25, mas por enquanto as coisas estão acontecendo. O Fluminense tem uma contratação já fechada, já resolvida, um zagueiro. Vou falar sobre esse zagueiro, o que eu acho dele, e está buscando um outro zagueiro, dessa vez lá na Turquia, porque o primeiro vem do Mirassol, e esse tá no alvo, né? Tá na mira, e pode vir da Turquia. Mas quem é esse cara que o Fluminense está querendo? Quais são as referências recentes sobre ele? E vamos falar sobre Canóbio. O Canóbio. Temos coisas boas para falar sobre o Canóbio? Temos. Que coisa, hein? Eu vou terminar o ano falando bem do Canóbio. Pois é, vem comigo. Paulinho procurou, colocou e Tapete Grená, meu amigo, minha amiga, vocês que estão aqui comigo o ano inteiro, muito obrigado por estarem comigo aqui em 2025. Estamos indo juntos para 2026. Se inscreve no canal, estamos aí nos aproximando dos 80 mil inscritos. Agradeço sempre a todos vocês. Se inscreve, deixa o like, né? Não esquece, já deixa agora para não esquecer, deixa o like, é importantíssimo para o meu trabalho. E deixa o hype também aí embaixo, agora tem hype do lado aí dos comentários, enfim, me dá essa moral, é tudo de graça. Estou com a minha camisa hoje do Bom Sussa, do Bom Sucesso, Bravo Bom Sucesso, que já foi um time muito importante na primeira divisão do Campeonato Carioca. Quem viveu anos 70, anos 80 vai lembrar disso. Curto muito Bom Sussa. Galera. Bom, vamos lá. Gente, primeira informação aqui sobre Canóbio. Sim, senhores. Eu já falei tanto do Canóbio aqui, que ele corre, se entrega, é um cara que participa do jogo sempre, se compromete. Já critiquei muito o Canóbio, porque às vezes ele só faz isso que eu estou falando e erra muito as jogadas, as decisões, né? Então, assim, intensidade é um negócio muito bem-vindo. O comprometimento, a correria, a raça, a garra que tem o Canóbio, isso aí nunca ninguém negou, inclusive eu. Agora, tem que acertar também os lances, né? Não adianta participar de 40 lances, acertar 5 e errar 35. Então, não tem sido sempre assim, mas o Canóbio precisa melhorar um pouco o índice de acerto dele em 2026. Acho que ele é um jogador útil, acho que ele é um jogador hoje importante até dentro do elenco do Fluminense. Não creio que ele deva ser titular absoluto para o ano que vem. Eu acho que o Fluminense precisa procurar jogadores que tenham um índice de acerto maior, um índice de eficiência maior. Vocês viram o Yuri Alberto, tão criticado lá no Corinthians? Viram quanto ele acertou na decisão contra o Vasco na Copa do Brasil? Ele perdeu uma grande chance depois de fazer 1-0. Tirando isso, o cara jogando todo com dor, tomando remédio durante o jogo. Teve uns 3, 4 lances assim na partida em que ele apareceu. Ele acertou 3. Fez o primeiro gol, deu a pré-assistência no segundo gol. É isso. Foi só isso que ele fez. Um cara que acertou muito. Então, o que eu estou falando sobre o Canóbio é isso. Eu acho que ele participa demais em muitos lances, mas ele tem um índice de erro muito alto. Agora, correria não está faltando, não. Olha esse estudo aqui. Estudo aponta Canóbio do Fluminense como atleta com maior distância percorrida em alta velocidade no mundo. Veja o ranking. Número 1 no mundo em relação a isso, cara. Incrível. Está aqui no GE. Levantamento do CIES contabiliza metragem a partir de 20 km por hora. Top 3 é completado por 2 atletas que atuam na Europa. Cadê o ranking? Tá aqui, ó. Os maiores jogadores em intensidade, né, em mais alta intensidade, em distância percorrida em 90 minutos, em 47 divisões do futebol mundial, ou seja, 47 ligas do futebol mundial. Agostinho Canóbio, primeiro colocado, ele percorre 1.375 metros em média a cada 90 minutos, numa velocidade acima de 20 km. Então o cara tem que percorrer esses metros para serem contabilizados
a mais de 20 km por hora, né? Que para quem está correndo, isso para carro não é nada, mas para quem está correndo, um ser humano correr acima de 20 km por hora é uma velocidade considerável. Ele percorre quase 1.400 metros por jogo acima dessa velocidade. Em segundo, esse cara aqui, o francês, Yacine Belkin, o Belkin, Ruben Aguilar, da França também, é o terceiro. E aí vem aqui até o 10º colocado, vai descendo um pouquinho, né? Mas o Canóbio está aqui no topo da lista. Impressionante. Jogador conhecido mesmo, não tem nenhum. Aguilar, talvez, né? Que joga no Lens da França, no Lens, ou no Lens, como vocês quiserem dizer. Tirando isso, não tem nenhum. Você fala, cadê? Quem são os outros figurões? Não tem figurão nenhum na lista, não. E nem o Canóbio, né? Para efeito de futebol mundial, não é um cara super conhecido, embora ele jogue na seleção uruguaia. Mas está no topo dessa lista aqui. De acordo com a metodologia, são consideradas alta intensidade as distâncias percorridas a partir de 20 km por hora. Foram contabilizadas no estudo as principais divisões das que eles consideram as 47 principais ligas do mundo. É isso. Então, gente, Canóbio, né, termina o ano em alta, pelo menos no que diz respeito a essa coisa da entrega, da participação, de ser um cara realmente que se compromete em campo. E isso aí nunca houve dúvida em relação ao que ele produz. A questão é que jogador de futebol não é corredor, não é maratonista, não é nada disso, não é lutador de sumô, de boxe. Tudo isso importa. Velocidade, intensidade, resistência, luta, mas tem que jogar futebol. Tem que acertar o passe, tem que acertar a finalização, tem que tomar a decisão bem tomada. É isso. Dito isso, Canóbio é importante sim para continuar no grupo e ser titular, eventualmente. Não acho que tem que ser titular absoluto, mas para o ano de 2026 ele continua sendo um jogador importante. O Fluminense está buscando outros, né, para completar o elenco. Já tem uma contratação confirmada, essa aqui que eu vou mostrar para vocês, de um zagueiro do Mirassol. Está aqui a informação do jornalista Vene Casagrande. A informação foi trazida primeiro, quando o Fluminense estava negociando com ele, foi trazida primeiro pelo colega Vitor Lessa, ontem na tarde de segunda-feira. Mas aí o Vene, um pouco mais tarde, deu a confirmação disso aqui, ó. O Vene diz, contratação interessante demais do Fluminense. Isso aqui é o momento já que ele já está falando da contratação, mas tem aqui quando ele confirma. Olha aqui, ó. O Fluminense acertou a compra do zagueiro James junto ao Mirassol. O Tricolor vai pagar 4 milhões de dólares por 70% dos direitos. Presta atenção. 4 milhões de dólares por 70% dos direitos econômicos do defensor. O contrato dele com o clube carioca será de 5 anos. 5 anos. James tem 25 anos, se destacou pelo Mirassol na campanha histórica na temporada de 25, disputou 40 jogos e fez 2 gols. Então tá aqui o James, tá? Mas presta atenção. 4 milhões de dólares, dá em torno de 22 milhões de reais por 70% dos direitos. Prestou atenção nesse número? 4 milhões de dólares por 70%? Vou explicar porque eu estou falando isso. Parará chega no dia 26, completa aqui o Vender, para realizar exames médicos e assinar contrato válido por 5 anos. Hoje é dia 23, 24, ele vai chegar sexta-feira, então, ao Rio, segundo o Vene. E assinar um contrato de 5 anos. Vai pagar 4 milhões de dólares por 70%. Né? E aí ele até bota uma complementação aqui. Mais um detalhe da operação Fluminense-Mirassol. Os 4 milhões serão pagos pelo Flu-Mirassol em parcelas diluídas em 24 meses, em 2 anos. Então, em suaves prestações, nos próximos 24 meses, o Fluminense vai pagar aos Gêmeos. Essa é uma informação nova, ele acaba de trazer aqui no Twitter, o jornalista Vene Casagrande. Por que eu estou falando, estou chamando a atenção tanto do valor, embora o Fluminense vai pagar parcelado? Gente, olha aqui o perfil do Gêmeos. E aí tem um detalhe que chama a atenção. Tá aqui, tá na mão. Ó, Gêmeos, tá? Jogos na Série A pelo Mirassol, que foi G4, né? 37 jogos, dos 38, ele jogou 37, cartões amarelos 3, fez 2 gols, nenhuma assistência. 97% dos jogos como titular, só não jogou um jogo, então, né, como titular, você vê aqui 37, por isso que ele tem 97%. Minutos em campo, ele jogou praticamente os jogos inteirinhos, 96% do tempo ele estava em campo, 3% de participações em gols, tendo feito 2 gols nesse campeonato brasileiro. Tem 1,87 m, 25 anos, tá? Tinha contrato até agora, 2025, mas ele tinha acabado de ser contratado
pelo Mirassol junto ao Vila Nova de Goiás. Por quanto? 4 milhões de reais. Então compraram por 4 milhões de reais, vão revender por 4 milhões de dólares. Melhorou, né, gente? Praticamente quintuplicou o valor dele nessa venda aí. Agora, uma coisa que me chama a atenção. Olha aqui, gente. Olha o valor de mercado dele. Quando ele veio do Vila Nova, 300 mil euros. 300 mil euros. Aí chegou, foi vendido para o Mirassol por esse valor. 400 mil euros. Foi esse o valor que ele foi pago, que foi pago por ele. Então não dá nem 4 milhões, falei 4 milhões de reais, mas pelo que está aqui, foi vendido até por menos que isso. 400 mil euros dá 2 milhões e pouco de reais. E agora o valor dele de mercado, segundo o Transfer Market, que é especialista nisso, é de 1,5 milhão de euros. Quanto é 1,5 milhão de euros, gente? Bota aí vezes 6, dá 9 milhões de reais. 9 a 10 milhões de reais. O Fluminense vai pagar 22. O Fluminense é bem camarada, né, dos outros times nas negociações. Vai pagar 22 milhões num cara que hoje é estimado no mercado por 1,5 milhão de euros. Vai entender, cara, eu consigo entender. Vai pagar em 24 vezes, amigo. Pagar em 24 vezes, pagando mais do dobro do que ele vale, aí não tem vantagem pagar em 24 vezes. É igual você chegar para comprar uma geladeira. Quanto custa a geladeira, moço? 5 mil reais. Mas você pode pagar em 24 vezes. Aí você paga 12, tá? Mas eu não quero pagar 12, eu quero pagar 5. Mas paga em 24, cara. Então, tudo bem, bota um juro, vai sair por 6 mil, por 7 mil, mas por 12? É tipo isso. Então, estão comprando Gêmeos por mais do dobro do valor de mercado dele. Dito isso, é bom jogador? Eu, honestamente, não lembro do Gêmeos, né? Eu vi vários jogos do Mirassol, mas, cara, eu confesso que eu não prestei atenção nele, sabe? Lembro do nome ali, mas não prestei atenção nele individualmente. Mas conversei com mais de uma pessoa, gente que acompanha muito assim de perto e muito mais atentamente os outros times, e me disseram que é bom jogador, realmente fez um campeonato muito bom, se destacou e que é um bom jogador na saída de bola, um cara voluntarioso e tal, participa da construção das jogadas também, da construção desde lá de trás, enfim, é tipo um Freitas, né? A gente espera que seja um Freitas bom, e não esse Freitas trapalhão que a gente conhece. Freitas que eu digo porque ele também participa dessa coisa de iniciar a construção das jogadas. Mas recebi boas referências do Gêmeos, eu acho que, sob o aspecto técnico, é uma boa contratação. O custo é que parece, para variar, está um pouquinho fora do esquadro, né? Enquanto isso, o Fluminense está negociando o Gustavo Doman, que é da base, bom volante, 20 anos, está entregando por um pirulito lá para um time da MLS, da Liga Norte-Americana, mesmo time que levou o Felipe Andrade, o Houston, estão levando o Gustavo Doma. É o modus operandi de sempre da gestão Mário Bittencourt, agora disfarçada de Matheus Montenegro. Vende por um picolé da base e compra caro jogadores de fora. Vai entender. Eu não vou entender nunca. E o Fluminense está buscando mais um jogador. Esse aqui eu já acho que está bem duvidoso da gente imaginar que possa ser boa coisa, tá? Mas vou trazer informação porque foi dada por um jornalista local. Quando é uma coisa assim muito distante, eu procuro não dar informação sem ter uma base, uma referência mais confiável. Esse aqui, ó, foi dado por um jornalista local lá na Turquia. Fluminense, que é zagueiro do Fenerbahçe, diz jornalista. O jogador ficou quase 1 ano sem atuar, matéria do Netflu. Tá aqui esse cara. Você conhece esse cara aí? Pois é. Foi apontado como alvo do Fluminense. Esse cara aí, cara, é o Rodrigo Becão. Conhece o Becão? Pois é, vou falar aqui dele, ó. Outro nome no radar é Rodrigo Becão. Segundo o jornalista turco Ömer Çelikbasi, o tricolor e o Bahia têm interesse no defensor de 29 anos. Ele já jogou no Bahia, tá? Tem 29 anos, atualmente veste as cores do Fenerbahçe, da Turquia. O contrato atual tem duração até 30 de junho de 2028. Então ele tem mais 2 anos e meio. É isso, 2 anos e meio de contrato. E ele ficou longo período sem atuar. Presta atenção. Alvo do Flusão, ficou um longo período fora, quase 1 ano. Está 1 ano sem jogar. O zagueiro sequer entrou em campo entre 15 de dezembro de 2024 e 23 de novembro de 25. Agora. Ele não jogava até agora, até 23 de novembro de 25, depois de romper o ligamento cruzado anterior do joelho direito. Então, o cara que ficou literalmente 11 meses sem jogar é esse que o Fluminense está atrás, tá? Segundo a informação do jornalista turco. É o Rodrigo Becão. Você conhece o Rodrigo Becão? Conhece? Pois é, nem eu. Aí eu peguei aqui, puxei, para a gente ver qual é o histórico do Becão.
que tem sobre ele aqui? Rodrigo Becão, perfil de jogador. Quem é o Becão? 29 anos, nasceu em Salvador, zagueiro, é Becão literalmente, né? Beck, talvez seja por isso que ele tem o apelido de Becão. Ele é um Becão, 1,91 m, é alto. Campeonato turco, jogou um jogo, 0 gol, 0 assistência. Jogos como titular, 0%, né? Você pegar a temporada deles. Minutos em campo, 0%. Participação em gols, 0%. Gente, 0%. 0%. Tudo 0%. Porque ele ficou um ano sem jogar. Ele praticamente não jogou essa temporada. Uma lesão grave para qualquer jogador. Rompeu o ligamento. Olha isso aqui, valor de mercado. Já chegou a ser 10 milhões de euros no Fenerbahçe. Hoje, o valor de mercado dele é de, por conta, obviamente, do tempo parado, tá aqui, 3 milhões de euros. 3 milhões de euros. Aí eu te pergunto, quanto é que vai pagar o Fluminense que costuma, digamos assim, superfaturar os valores dos jogadores que compra? Você está comprando, por exemplo, o Gemes por 4 milhões de dólares, um cara que vale 1,5 milhão de euros. Se o Becão vale 3 milhões de euros, será que o Fluminense vai pagar 5 milhões, 6 milhões de euros por um cara que não joga há um ano? E outra pergunta, da onde surgiu esse nome? Quem observou o Becão no último ano, quem observou ele no hospital, né, certamente, para ter essa brilhante ideia de trazer o Rodrigo Becão do Fenerbahçe. Gente, eu não conheço o Rodrigo Becão. Ele pode ser um craque, não parece ser, senão já teria ouvido falar nele, né? Ele estaria na seleção brasileira ou em algum clube europeu, e não no departamento médico do Fenerbahçe. Mas da onde surgiu essa brilhante ideia, trazida por um jornalista da Turquia, que obviamente não inventou isso, né? Claro que isso aí chegou nele de alguma forma, houve alguma consulta, ou no mínimo esse cara foi oferecido ao Fluminense e tem conversa. Da onde surgiu essa brilhante ideia, esse brilhante insight do scout do Fluminense? Foi o scout do Fluminense que apontou o Rodrigo Becão depois de observá-lo durante esse um ano deitado na maca no hospital ou fazendo fisioterapia? Porque, né? Alguém me explica. Sinceramente, não conheço o Becão, mas não preciso conhecer. Contratar jogador que saiu de um ano de lesão, rompimento de ligamento, contratar um jogador nesse momento, sequer pensar nessa hipótese, beira a loucura. É surreal. É demais para mim. Mas vindo dessa diretoria do Fluminense, sinceramente, surpreende, galera. Não surpreende, né? Vamos tomar juízo, né? Hein, Matheus? Presidente Matheus Montenegro, que está começando. É só o começo. Mas vamos começar direitinho, né? Vamos entrar 2026 direitinho, sem repetir erros do passado, sem queimar dinheiro. Por favor, né, presidente? Natal tá aí. Não vai dar esse presente de grego para a torcida tricolor. Tá? Comenta aqui embaixo se você quer o Rodrigo Becão. O que você acha da possibilidade de trazer o Rodrigo Becão? Larga o like, comenta, se inscreve, deixa o hype. Feliz Natal, a gente se vê. Valeu.